Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E hoje, em clima de Copa e em clima de jogo do Brasil, resolvi trazer pra vocês algumas indicações de filmes dos países que o Brasil pode pegar nessas próximas fases dentro da Copa. E, claro, a primeira indicação não podia ser outro país, senão a própria Noruega que enfrenta o Brasil hoje. Bom, o Brasil e a Noruega já se enfrentaram esse ano dentro do Oscar com o filme Valor Sentimental do diretor Joaquim Trier. E hoje eu vou indicar outro filme desse diretor também, que é o filme Oslo, 31 de agosto. O diretor tem muito forte a característica de trazer filmes que sejam intimistas, que dizem muito mais dentro do silêncio do que nas próprias falas. E aqui, principalmente, já que a gente acompanha um personagem que tem problema com drogas, que passa um tempo na reabilitação e que agora tem 34 anos e sem grandes pretensões do futuro. O filme se passa durante o período de apenas um dia, acompanhando o Anders, que tem esse dia de folga dentro da reabilitação, onde ele reencontra velhos amigos, ele vai fazer uma entrevista de emprego, tudo isso enquanto ele reavalia a situação da vida dele, conversando também aonde os seus amigos se encontram. É um filme bem introspectivo, assim, em vários momentos. Ele diz muito pelo pensamento dos personagens, é um filme bem mais parado, principalmente do que os outros dois do diretor que eu citei por aqui, mas que ainda assim é muito interessante, principalmente a maneira como ele traz toda essa narrativa extremamente depressiva. O que eu achei interessante é que ele é um filme que é quase uma grande conversa entre o protagonista e várias outras pessoas e a relação que ele tem com o próprio mundo, e tudo isso enquanto ele reavalia a situação que ele tá e percebe o quão sem pretensão ele tem do próprio futuro. É um dia que ele tem ali de folga, que ele reavalia vários aspectos dentro da sua vida, suas amizades, o lado romântico, o emprego, carreira, né? E principalmente o impacto que esse vício teve dentro da vida dele. Outro possível adversário do Brasil é a Inglaterra. E aqui eu acho que tem diversos filmes que poderiam ser mencionados. Tem um filme chamado Snatch, que é um dos filmes mais engraçados que eu já vi, mas eu sei que ele é ainda assim um filme que já tem a devida atenção, né? Um filme do Guy Ritchie, mas também fica aqui como recomendação. Mas dessa vez o filme que eu vou indicar é o filme How to Have Sex. Esse é um filme muito pequeno, assim, e assim como Oslo, ele também tem esse tom bem intimista e acompanha três amigas que vão ter tipo uma viagem de formatura ali, pós-ensino médio pra faculdade, e algo terrível acontece com uma delas. E nossa, é um filme muito profundo, assim, é um filme que te pega muito de surpresa, principalmente o antes e o depois desse acontecimento. Eu não quero falar tanto justamente pra não dar spoilers, mas é um filme muito bonito pelo quão real tudo dentro da história é, as interpretações das atrizes, principalmente da protagonista, é devastadora, assim, pela sua simplicidade mesmo. Ela não precisa de muito pra conseguir fazer com que a gente se coloque no lugar dela, sinta o que ela tá sentindo, sinta empatia por ela, né, e ela vai passando por essas coisas também, assim como o Oslo, ele se passa num curto período de tempo em que ela só tá vivendo essa viagem, assim, com as amigas. Então tem questões sobre amizade, sobre relacionamento, sobre o que acontece nessa viagem, né, sobre a relação dela com o futuro, né, o que elas vão fazer de faculdade, como é que vai ser, como é que não vai ser. Ao mesmo tempo ele tem esse tom realista muito por conta das amizades femininas aqui dentro, assim, pelo menos eu achei muito bonito a forma como aquilo é retratado. Tem uma cena em que as meninas, elas se arrumam juntas antes de uma festa, e isso é uma experiência tão universal, feminina, e eu achei muito bonita a forma como isso é retratado dentro do filme. Eu não quero indicar somente filme triste, mas já deixo o aviso que é um filme triste. É um filme que me pegou, assim, muito profundamente, justamente porque eu não tava esperando, assim. Eu fui assistir sem saber grandes coisas do filme, sem saber muito da sinopse, e acabei me surpreendendo muito. Então, acho também que é um filme que merece mais atenção, que merece mais esse destaque, então também deixo aqui em destaque pra vocês. E também, enfrentando a Inglaterra, a gente tem o México, e aqui eu acho que também temos diversos diretores e filmes, né? Poderia falar de um filme do Guilherme Del Toro, por exemplo, mas dessa vez eu vou indicar um filme do Alfonso Cuarón, que também é um diretor que eu adoro, e aqui acho que talvez o filme, eu não sei se eu diria mais escondido, porque eu não acho que seja esse o caso, mas acho que um filme dele que com certeza merecia mais atenção, que é o filme Y Tu Mamá También. E aqui a gente acompanha dois personagens, dois meninos também nessa fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, que resolvem sair numa viagem de carro. Eles são melhores amigos e saem junto com uma mulher mais velha. E os dois meio que ficam a viagem inteira dando em cima dela, né? E tem
essas coisas. É um filme que eu acho que é muito pessoal, assim, pro diretor. Eu sinto que o Alfonso Cuarón é um diretor que ele fala muito das experiências dele. No filme Roma, por exemplo, ele conta das memórias dele com a babá que ele teve na infância e principalmente das memórias dele com algumas manifestações que aconteceram no México ali na época que ele era criança, e aqui em Tumamá também tem essa mesma coisa, mas acho que vai para um lado diferente, porque se em Roma ele mostra o efeito dessas manifestações dentro da vida dele e dentro da vida daqueles ao redor dele, aqui os personagens apenas passam por esses momentos, né? Passam de carro, meio que totalmente fora daquela realidade, sem se preocupar. Eles estão apenas no mundinho deles, dentro do carro, vivendo essa fase de transição, vivendo esse amadurecimento, né? E ao longo dessa viagem de carro, claro, eles acabam passando por algumas pequenas crônicas, algumas aventuras, alguns momentos importantes para a vida deles, para a relação que eles têm um com o outro, para a relação que eles têm com a mulher que acompanha eles, e passam a ver a vida de certa forma de um jeito diferente. Assim, no geral, é um filme gostoso de assistir. Assim, acho que filmes de road trip sempre são interessantes, e esse aqui também é um desses. E agora, passando pra Argentina, a minha indicação fica com o filme Nove Rainhas. Esse foi um filme que eu assisti muito recentemente, e até mesmo citei o Snatch como filme da Inglaterra, e aqui eu cito novamente esses filmes do Guy Ritchie por ter essa coisa de golpes, né, de personagens malandros e trapaceiros, e eu acho que Nove Rainhas é o maior exemplo disso, apesar de, claro, não ser dirigido pelo Guy Ritchie. Esse filme a gente acompanha dois trapaceiros ali de rua, mas que são de experiências diferentes, que resolvem fazer um grande golpe, né, de vender selos falsificados dessas nove rainhas e tentar tirar o melhor disso. E é um filme muito divertido, que te prende, assim, por conta desse esquema dos dois personagens, da personalidade deles, desse estilo deles de brincar, assim, e principalmente com o quão longe eles estão dispostos a ir para conseguir realizar esse golpe. Agora falando sobre a Colômbia, e agora eu indico o filme Os Reis do Mundo. Esse é um filme que também tá disponível no streaming, na Netflix. Eu vou falar que com a Colômbia eu sofri um pouco, principalmente porque tem muitas coproduções, então tem que achar aquele dia que até que ponto é uma coprodução realmente 50-50 ou mais colombiana, enfim. E eu encontrei esse filme disponível na Netflix, e esse é um filme que, se eu tivesse que descrever ele, eu falaria que ele é uma junção quase que perfeita de Senhor das Moscas e Conta Comigo, em que a gente acompanha 5 amigos e um deles acaba recebendo uma terra que era da avó dele, e ele precisa ir lá até onde é a terra para conseguir recuperar ela. E eles são meninos pobres de Medellín que vivem nas ruas, que não tem muito dinheiro e tem briga de gangue ali, e eles resolvem sair nessa grande aventura, e eles passam, claro, por poucas e boas durante esse filme. É um filme triste, assim, é um filme pesado, mas eu acredito que nada mais mostra do que coisas que realmente acontecem, né? E esses meninos passam por esses lugares, eles encontram pessoas que não são bem intencionadas, e eles, apesar de ter essas vivências da rua, eles ainda são crianças, então eles são muito inocentes, eles passam por uma jornada de amadurecimento, mas de uma forma cruel que acontece ali com eles. Acho que Conta Comigo tem um pouco disso, apesar de eu achar que não é tão pesado assim quanto esse filme. Acho que daí por isso que ele se conecta muito mais com o Senhor das Moscas, porque chega um ponto que aqueles meninos percebem que eles estão completamente sozinhos no mundo e que eles dependem somente deles, e que o mundo é injusto, e o mundo vai ser injusto com eles, independente do que for, independente do quanto eles façam. Tem certas coisas que eles não vou conseguir realizar, né? Sim, é um filme mais denso, eu diria assim. Ele tem momentos bem apreciativos, né? Tanto da natureza ali, conforme eles vão passando, eles passam por vários lugares que tem grandes florestas, que tem lugares completamente desertos, sem nada ao redor. E ele tem esse tom meio apreciativo, né? Em que os meninos às vezes param e ficam olhando o horizonte, né? De certa forma, pensando na vida, pensando nos amigos, pensando nas vivências deles, né? São meninos pobres, são meninos que não tem mais ninguém pra recorrer, ninguém pra ajudar eles, e que vão tentando ali chegar no seu grande objetivo pra ajudar o amigo a recuperar as terras. E agora, falando sobre a França, a minha indicação fica com o filme Cópia Fiel. E eu gostei muito desse filme. Se eu posso fazer comparações entre filmes, eu diria que Cópia Fiel lembra muito Before Sunset, que é um filme que eu adoro, que também se passa nesse... Vocês estão vendo que tem uma certa similaridade aqui entre as indicações, mas se passa num dia, no período de um dia, em que a gente acompanha uma mulher que ela vai pra
palestra de um autor, e mais tarde ela convida esse autor para ir tomar um café com ela, passar o dia com ela, e eles vão conversando ali entre si, vão concordando, discordando, entram em alguns atritos, mas em determinado momento da história a gente começa a se questionar de qual realmente que é a relação entre esses dois personagens, porque as coisas vão ficando meio esquisitas. E é um filme que ele é todo feito dentro dos diálogos, que você sente cada palavra ali daqueles personagens, que fala muito de ressentimento, que fala muito sobre arrependimentos, né, sobre essa sofrência mesmo, a paixão, o amor, a vida, os relacionamentos. E ele é um filme que fica muito com você por conta dessas nuances dos relacionamentos dos dois, em que a gente começa a se perguntar qual que é realmente a relação daqueles dois personagens, né? Eles se conheceram naquele dia? Eles se conheceram antes? E é um filme que tá a todo momento trazendo esse questionamento. Eu sei que muita gente não gosta, mas esse é um filme que tem um final, de certa forma, aberto, né? Que meio que fica a cargo do leitor. Eu, particularmente, acho bem interessante, porque eu acho que permite ter muitas discussões sobre o que cada pessoa acredita, o que cada pessoa leva dessa história, o que apenas deixa o filme ainda mais profundo. E, claro, até pelo título, é um filme que traz toda essa discussão ao redor sobre cópias, sobre o original, se a cópia pode ser melhor que o original, né? Se a cópia é menos porque ela é uma cópia do original, e o que realmente que é o original. Agora, falando da Espanha, esse foi um filme que eu assisti porque eu queria assistir um filme que me lembrasse muito, um filme que eu adorei, que se chama Coherence. E uma das indicações que eu recebi foi esse filme, que é o longa Mirage. É um filme espanhol que tem toda essa premissa meio viagem no tempo, essa coisa em que uma mulher acaba indo morar numa casa, e nessa casa, sem querer, ela consegue se comunicar com um menino que anos morou numa casa, e ela acaba impedindo um acontecimento de acontecer. E a partir daí, a vida dela muda completamente. Ela entra meio que nessa luta contra o tempo pra conseguir mudar as coisas, né? Eu não quero falar tanto porque eu acho que é um filme que é muito de você ir assistindo e ir descobrindo o que aconteceu ali com aquela personagem. Acho que se você gosta desse estilo de filme, meio ficção científica, meio viagem no tempo, é um filme que vale muito a pena, assim, as reviravoltas da história são muito boas, as coisas que acontecem são muito interessantes e que falam muito da vida daquela mulher antes mesmo dela conversar com o menino do passado. E, querendo ou não, é um filme que fala muito sobre relacionamentos mesmo, em que a gente vê que esses relacionamentos são muito mais profundos do que normalmente eles parecem ser. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual desses filmes que você já assistiu, se você tem algum outro filme internacional desses outros países que você recomenda também, né, desses possíveis próximos adversários do Brasil. E foi isso, e até o próximo vídeo.